Que a paz de Deus esteja conosco, nossos irmãos, amigos, inimigos ocultos, filhos e filhas e amigos de jornada, colegas de trabalho, ao qual eu tenho muito carinho. Nesse pequeno vídeo vamos debater um assunto interessante, do meu ponto de vista, é claro. Eu não sei o alcance desse pequeno trabalho. Não está sendo muito fácil. Tá uma briga, se vocês soubessem. Eu faço uma coisa, o aplicativo faz outra. Mas não é fácil não, mas vale a pena. Nós estamos aqui para divulgar, e eu uso a palavra a voz do deserto. Eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhum, como é que eu posso assim dizer? Eu não sou apóstolo, discípulo, eu não salvo a alma de ninguém. Meu maior objetivo é divulgar a minha experiência de vida. Como é que eu cheguei nessa jornada no meu deserto. E nesse meu deserto eu vou caminhando e cantando. Eu agradeço muito a Deus que Ele me deu uma oportunidade única de aprender as coisas através do estudo. A dor, passei por momentos difíceis da vida, ainda devo passar muita coisa. Meu país não vive um momento bom, o ódio prevaleceu nas ruas, as pessoas estão seguindo heróis, mito, esqueceram de Jesus. Mas eu já falei o que tinha que falar. Deus está no comando. Eu não sou nenhum conservador, eu não sou nenhum liberal, eu não sou comunista, eu não sou socialista. Eu sou um cara que estou neste mundo para aprender e eu quero evoluir. Chegando no ponto de querer evoluir, eu preciso de estudar. Mas estudar, ganhar um canudo, botar debaixo do braço e usar isso contra as pessoas, não divulgar a palavra ou um debate humilhando, cada um tem o seu cada um. A esses fica meu ditado: já ganharam o seu galardão, ou seja, já tem os seus méritos. Mas lembre-se, muito será cobrado daquele muito que foi dado. Se vocês usam os seus títulos para humilhar pai, mãe, cuidado, muito cuidado. Existe um ditado espírita muito interessante. Irmãos, no umbral tá cheio de espírita. Aí o indagador respondeu: trabalhando? Não, dando um trabalho. Então eu vim debater sobre a fala do Mestre Jesus e principalmente eu vim debater, opinar e provar que o Consolador já está entre nós desde o século XIX. Em 1857, o Consolador está entre nós. Já se passou 164 anos que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer como espírito de verdade. Ponto.
em João, nós vamos conversar melhor sobre esse Espírito de verdade. E a prova final que o livro dos Espíritos, ele é o Consolador prometido. Agora, se os teólogos, os apóstolos, os discípulos desse século, que está em Mateus 24, dizem outra coisa, entre Mateus e 24, que Jesus me alertou dos falsos profetas que iam aparecer no mundo nos tempos atuais, eu prefiro ficar com João. Vamos até João fazer uma viagem pelo deserto e chegar até João 16. Vamos ver o que ele nos fala. Chegamos em João 16. Esse capítulo todo é o resumo do Espírito de verdade que Jesus, com a sua infinita, incalculável grandeza, nos deixou de consolo. E o principal, reatificar a lei. E o principal, eu peço desculpa dos problemas técnicos. Às vezes aparece aqui no nosso tecladinho. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao João 16. Capítulo 16. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente? E vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria.
pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: Enfim, o Senhor fala claramente, não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: Enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Capítulo João 16. Jesus, ele aqui nos avisa e nos deixa vários tópicos que temos que analisar e refletir com muito detalhe. Começaremos assim: eu lhes digo estas coisas, para que não desanime da fé. Porque ia aparecer tanta coisa nesses 2021 anos, que muita gente ia desanimar. Mas olha só, eu lhes digo que estas coisas para que não desanime da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, serão expulsos dos templos, não serão mais aceitos em igrejas. Eles não deixarão a gente falar. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Abriu alguns canais na era digital para a gente agora poder debater esses caminhos aqui. Porque a gente não pode mais falar nas sinagogas. Existe dogma. A gente não pode mais falar nos templos religiosos. Existe dogma. A gente tem que falar aquilo que os presidentes das casas mandam. Porque eles são os donos da casa. É o poder aquisitivo manda. Obedece quem tem juízo, manda quem pode. Ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os donos dessas casas são totalmente ditatoriais e querem que você tenha que fazer aquilo que eles querem. Infelizmente é assim. Não é só nas sinagogas, não. As igrejas católicas estão assim, as igrejas protestantes estão assim. As casas espíritas, infelizmente, está assim. Porque olha só que espetáculo quando você escuta isso. Vocês serão expulsos da sinagoga. E virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Lembra das cruzadas, morte aos infiéis, morte aos pagãos, as fogueiras. Lembram disso tudo? É as trevas no mundo. As trevas no mundo. Então aqui, esse pequeno trecho, ele está dizendo isso. Que eles estão prestando um serviço sagrado a Deus. Então eles estão na cabecinha deles, eles dizem o seguinte: vamos matar porque estamos fazendo um serviço sagrado a Deus. Agora, farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Então eles nunca conheceram nem a Deus, nem a Jesus. Sim, eu lhe digo estas coisas para que
quando elas acontecer, vocês se lembrem de que eu avisei. Os evangelhos, senhores, amigos, amigas, sempre foi um caminho de libertação. Libertação. Os evangelhos não é um caminho de prisão. Muita gente confunde, porque várias casas, várias igrejas se apossaram do evangelho. O evangelho está aqui na minha palma da minha mão e eu estou aqui debatendo com quem quer ouvir. Então, amigos, aquelas pessoas que ficam falando, eu condeno isso, eu condeno aquilo, isso não pode, temos que salvar as criancinhas. Se ele não consegue nem salvar as crianças dele, cuidado com os falsos profetas, amigo. Por que farão isso? Porque nunca conheceram nem um pai, nem a mim. Gente, vamos refletir, vamos refletir. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês vão lembrar de que eu avisei. Jesus avisou. E eles não... E não lhes disse antes, porque ainda eu estaria com vocês mais um pouco. Jesus aqui está conversando com os apóstolos. E esses apóstolos têm dúvidas. Mas também nós no século 21, 2021, nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter dúvida. Está tão claro. Os apóstolos tinham Jesus ali do lado, por isso que ele fala aqui, eu não falei disso antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Então, está ali, Jesus está conversando agora, nesse momento, com os apóstolos. Jesus agora está conversando nesse momento com você, comigo. Agora vamos seguir. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, Deus. Deus não fica na terra. E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou? Pô, Deus não fica na terra. Estevão falava, nenhum templo habita Deus. Nenhum templo. Estevão foi o primeiro mártir. Morreu porque ainda falou isso. Sobre a inspiração do Espírito, ele chegou e falou. Nenhum templo habita Deus. Deus está em nós. Por isso que Jesus indaga, né? Vocês, agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês pergunta para onde eu vou. Em vez disso, ficam tristes, choram, por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu não for, e se eu for, eu enviarei a vocês. Duas questões. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Agora, se eu for, eu enviarei a vocês. O encorajador. Algumas traduções que já foram modificadas pelos homens. Ai desses que estão mudando algumas palavras da lei. O encorajador é o consolador. Você vai buscar o encorajador, vai encontrar no dicionário outras palavras que vai te levar a outras palavras, que vai te levar a outras palavras, e você vai chegar no Consolador prometido. Então Jesus diz que o encorajador, ou Consolador, virá. Porque se ele não for, se ele for, ele enviará para vocês. Então ele enviou, porque ele foi ao Pai. Agora, quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Ponto. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Amigos, amigas, irmãs, irmãos, o governante deste mundo já foi condenado. Vocês estão o que fazendo pacto com Herodes? Eu não consigo entender. Pôncio Pilatos, eu não consigo entender. Essa gente toda morreu. Eu não consigo dizer. Está aqui, ó, Jesus falou, porque o governante deste mundo já está condenado. Já foi condenado. Então o governante que desceu aqui para perturbar, arrumar essa confusão toda, ele já está condenado. Infelizmente ele vai seduzir muita gente, como já está seduzindo. O 7 de setembro que o diga o que vai acontecer. Há tanta coisa que ainda quero lhe dizer, mas vós não podeis suportar agora. Há 2021 anos nós não tínhamos essa tecnologia de poder debater, estudar com calma, de ler. Então, se ele fosse dizer tudo naquela época, onde a gente não tinha luz elétrica, não tinha avião, não tinha carro, as pessoas andavam em cima de um burrinho, não tinha nem bicicleta. Hoje não. Hoje nós vamos suportar com o pé nas costas. Nós hoje temos uma sabedoria impressionante. A tecnologia está aqui na palma da minha mão, poder estudar e debater. Agora nós estamos vivendo a era da graça. E vivendo a era da graça, nós estamos vivendo o momento do espírito de criação. Olha quanto coisa nós podemos criar. Olha quanta coisa nós podemos fazer de útil para o próximo, ajudar. E ele continua, não falará por si mesmo. O Consolador, ele não vai falar por si mesmo, mas ele dirá o que ouviu e vai anunciar o que está para acontecer. Então, ele está escutando tudo que Jesus falou e vai anunciar ainda o que está para acontecer. Ele me glorificar, ele vai glorificar a Deus, porque lhes contará tudo que receber de mim. Então, Jesus sabia que ia surgir para nós os livros de estudo. Ia surgir para nós oportunidade. Ia vir comunicações do alto para baixo. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que recebe de mim. Mais um capítulo que fala que o Espírito lhe contará tudo que recebe de mim. Mais uma reafirmação. O Consolador já está entre nós. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco? E vocês não me verão. E algum tempo depois me verão novamente. Eu vou para o Pai. O que ele quer dizer mais um pouco? Não entendemos. Em 2021 anos atrás, os discípulos que estavam do lado, os 12, os apóstolos, não entenderam. Mas Jesus sabia que eles não iam entender. Aí Jesus, percebendo que desejava lhe perguntar, então Jesus viu que eles estavam reunidos e com essa ligação espiritual que Jesus tinha com ele, que era muito forte,
e sabia que eles iam perguntar sobre isso. E Jesus indagou: vocês perguntaram entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco, e vocês não me verão. Algum tempo depois não me verão novamente. Então Jesus vê que os discípulos se afastam dele, indagam entre eles, e Jesus, na meditação, na paz, percebeu isso e indagou a pergunta deles. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, vocês vão chorar e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Jesus fala dos flagelos, a crucificação e a morte. Mas o mundo vai se alegrar, ou seja, tudo aquilo que ele passou, aquele flagelo, a crucificação, a morte, o mundo vai comemorar até hoje. Parte do mundo comemora até hoje. Eu vou dizer, 80% comemora até hoje. Quando você segue a Herodes com a intenção de matar o teu próximo, você faz a alegria desse cara aqui, ó, desse cara aqui, ó. Vou puxar. Vocês estão fazendo a alegria desse cara aqui, porque o governante deste mundo já foi condenado. Ele sabe, o governante desse mundo sabe que foi condenado. Mas se ele pode puxar um monte com ele, ele vai fazer. Por isso que o mundo vai se alegrar. As pessoas querem isso, querem confusão, querem sangue nas ruas. Foi assim com os nazistas, quando invadiram o gueto, mataram, e eles fizeram festa. Mataram mulheres e crianças. Foi a história mais sombria da humanidade. Herodes mandou matar as crianças. Foi a história mais sombria da humanidade. E não para de vir histórias sombrias. Mas olha, de novo, eu vou chamar a atenção de novo. Vocês estão esquecendo. Porque o governante deste mundo já foi condenado. Herodes, Hitler, é mais um que esse governante está arrastando para o lado dele. Infelizmente, muitos irmãos estão seguindo esses homens. Máquina de matar, máquina da maldade, máquina do ódio. É lamentável. É lamentável. Por isso que Jesus falou isso. Que o mundo vai se alegrar. Ficarão tristes, não o mundo. Os discípulos ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria, porque os discípulos vão ter o mesmo destino de Jesus. A matéria vai morrer e eles vão encontrar o Mestre. A minha vida é do meu Mestre. O meu coração é do meu Mestre. Que maravilha! Eu vou me encontrar com o meu Mestre. É como se fosse no trabalho do parto. A mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, a sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. A morte em Jesus é assim. Vejam bem, mais um detalhe, as pessoas que procuram a morte através do suicídio, matam-se, se antecipam à morte. Isso não é obra de Jesus. Isso é obra do governante que já está condenado. Então pense bem, gente, antes de cometer o suicídio, porque
existe a dores do parto, mas quando o bebê nasce, a sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Então, é da mesma forma que agora que vocês estão tristes, mas eu os vereis novamente, então se alegrarão. Então, se alegrarão. Então, significa o seguinte, quando a mulher traz o filho ao mundo terrestre, ela se alegra, é motivo de comemorar. E também tem ao contrário, quando a gente acaba a nossa missão, quando a nossa missão já está terminada e o nosso momento chegou, a gente renasce lá no mundo espiritual e nos encontramos com Jesus. E nós vamos ficar alegres. Olha que maravilha. Esse João 16 totalmente voltado ao Espírito. Agora tem aqueles irmãos e irmãs que estão sob a influência do governador, que já é um governador condenado. Já é um governador condenado. Estão sobre essas influências negativas, acabam se antecipando à morte, buscando a morte. É de lamentar. Não busque a morte. Busquem Jesus. Busque o Espírito de Deus está em nós. E está em vós. Então nós vamos nos alegrar. E ninguém lhes poderá tirar essa alegria. É claro. A matéria já foi. A matéria já foi. Então é difícil, às vezes, naquela época, entender isso. Hoje, para mim, é muito claro. Jesus fala do mundo espiritual. Porque Jesus falou, eu não sou desse mundo. Eu vejo tanta gente agarrada a estas coisas da terra, eu fico abismado. Mas tudo bem. Ah, isso é meu. Não é não. Não é não. Naquele dia não terão necessidades de me perguntar coisa alguma. Porque eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá. Porque pediram o meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Pensam em meu nome e receberão. E terão alegria completa. Jesus é a felicidade, gente. Gente, pare de ficar buscando nos outros. Busque dentro de si a felicidade. Jesus é a felicidade. O Espírito de Deus está em nós. Vamos fazer brilhar nossa luz. Vamos parar de seguir governadores que já estão condenados. Jesus é a luz do mundo. Ele veio ao mundo, a luz esteve entre nós, mas nós amamos as trevas. Se vocês pedirem em nome dele verdadeiramente, nossa, ele não nega. Agora, o que vocês vão pedir? O que eu escuto muito assim, eu quero um carro, eu quero um casamento, eu quero uma mulher. E a mulher pede, eu quero um filho, eu quero um marido, eu quero... Deus até dá. Aí quando Deus dá, a pessoa fala assim, nossa, que marido ou que mulher que me foi dado. Aí me lembra lá no deserto, né? O povo recebia o maná, reclamaram. Deus mandou a carne, todo mundo morreu. É complicado, é complicado. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai a seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e crê que em mim e crê que eu vim de Deus. Então não digo que pedirei ao Pai a seu favor. Então Jesus está até dizendo, eu não vou precisar pedir ao Pai a favor de vocês. Isso aí está falando por discípulos, tá? Pois o próprio Pai os ama,
porque vocês amam e creem em mim. Creem que eu vim de Deus. Então, analise. Se você acredita verdadeiramente que Jesus veio de Deus, se você coloca em prática os evangélicos, o que ele deixou de exemplo que está no Evangelho, se vocês não estão seguindo homens de carne, então Jesus não vai precisar fazer um intermediário, não vai ser falado nada. Vocês serão reconhecidos de imediato, porque vocês sabem que Jesus veio de Deus. Sim, eu vim do Pai, eu entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor falou claramente, não da maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Que maravilha! Os discípulos agora acreditaram. Será? Será? Olha que Jesus disse: enfim, vocês creem. É uma pergunta. Ele faz, enfim, vocês creem, né? É uma pergunta. Mas aí ele faz assim: mas se aproxima o tempo, de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um segurar o seu caminho e me deixará sozinho. O flagelo. Foi tudo o que aconteceu. Só as mulheres acompanharam Jesus. Que coisa, né? Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Vocês entenderam? Jesus, Deus, assistiu todo o flagelo. Imagine o pai assistindo o filho daquele jeito. Imagina Maria assistir cada chicotada, cada esbofetada, cada cusparada, cada chutão. Cada ser humano deu em Jesus. Deus assistiu isso tudo. Eu lhe farei tudo isso para que tenham paz. A paz eu lhes deixo e a paz eu lhes dou. Não a paz que o mundo oferece. Lembra dessa passagem? Que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Vamos ter muitas aflições. Estamos tendo. Nós estamos tendo porque nós estamos escutando governadores que já estão condenados. Mas anime-se, pois eu venci o mundo. Então ele está dizendo que ele venceu o mundo. Então o Espírito de verdade, na era da graça, no qual estamos vivendo, que agora está cada vez mais diminuindo o tempo, mas o Espírito de verdade, que surgiu no século XIX, está nos esclarecendo tudo aquilo que Jesus nos deixou, modelo, exemplo. Peguem o Evangelho, João 16, leiam, estude cada detalhe. Se eu estiver errado, deixe no comentário, está livre, coloque no comentário. João 16, leiam. Se vocês acham que eu estou louco, coloque no comentário. Mas aqui está bem claro, o livro dos Espíritos. E ele está bem claramente em nossas mãos.
nos nossos aplicativos. Fácil, fácil, fácil de entender. Então eu vou passar agora para o aplicativo, vou mostrar como ele funciona e no próximo vídeo vamos começar a conversar, a dialogar sobre o que João 16, o que Jesus nos passou. Vamos até lá, vamos dar uma olhadinha. Então, irmãos, aqui está. É um aplicativo simples, gratuito, que cabe na palma do seu celular. Aqui está, através do João 16, o Consolador, o livro dos Espíritos. E eu vou pegar um capítulo para a gente só apenas dar uma introdução. O que Deus quer da gente? Vamos dar uma olhada. Dou uma clicada aqui. Vou continuar na versão grátis. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Vamos na segunda parte, capítulo 2. Vamos no chutômetro. Deixa eu ver o que vai aparecer. Às vezes vai, às vezes trava, às vezes... Não. Então, meus irmãos, nossa introdução lá do João 16 até agora é para fazer essa apresentação do Livro dos Espíritos. Então, esse Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec, escrito por ele, com a seguinte filosofia: ele fazia as perguntas e tinha-se a resposta. Em cima das perguntas, a resposta, em cima das perguntas, a resposta. Então, ele fazia as perguntas aos espíritos, tinha toda uma técnica e as respostas chegavam. Então, é um livro pseudociência ou um livro filosofia? É um livro pseudociência e um livro filosofia espírita, ou seja, é uma filosofia da doutrina dos espíritos, que vem lá do alto trazer as informações que Jesus avisou no João 16. Então eu estou fazendo uma apanhada, apresentando o livro para vocês, para todos nós, né? E sempre estar estudando esse livro. Então nós vamos, no próximo vídeo, começar a debater sobre o livro e os capítulos e as introduções que ele tem. Então eu vou dar um exemplo rápido para não me estender muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo, ele já até estourou um pouco, mas eu acho interessante esse capítulo assim. Vamos lá, vou dar uma passada lá rapidinho. Então, meus irmãos, na segunda parte do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, está dizendo aqui, ó, a encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação, deixa eu só dar uma puxadinha aqui para não ficar muito complicado. Vou puxar para cá, ou puxando para cá, beleza, tá ótimo. Então, o objetivo, né, das encarnações dos espíritos, o objetivo da encarnação, a alma. O objetivo do espírito é, o espírito livre se junta com a matéria, e isso tem um objetivo. A alma é quando o espírito se juntou com a matéria, ela se transforma numa só carne, alma. E tem o materialismo. Então, vamos logo assim na primeira questão aqui, que é a questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu acabei de falar, os espíritos, ele está livre, aí ele se junta com a matéria, se transforma em alma. Depois disso, ele vem a parte material vivente, o sopro. O espírito, Deus soprou na narina do homem, ele se transformou
num ser vivente que pensa. Então, qual é o objetivo? Então, Adão lá, nessa pequena passagem que eu estou falando, Adão lá, quando ele começou a ser um ser vivente, Deus lhe impôs a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, Adão, ele tem que seguir, Deus vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando, e ele tem que seguir este caminho para poder chegar à perfeição. Para uns é expiação, como foi o caso de Caim, que mata Abel. Abel era inocente, então não merecia morrer. E a expiação vai ser de Caim, porque ele tinha que ter amor ao próximo e não teve. Então ele vai ter que ter uma missão árdua, mais difícil, para ter a valorização da vida humana, porque ele tirou uma vida humana. E Abel, que morreu, que o sangue dele clamou por justiça, na realidade foi o espírito dele que chegou a Deus e foi cometido um assassinato. Então, Abel terá uma nova oportunidade para seguir o seu caminho da perfeição. Para uns é a expiação, que foi o caso do Caim. E para os outros é missão. São espíritos que vêm e acelera a humanidade, avança a humanidade. De vez a humanidade ficar mais atrasada, ele avança, traz mais tecnologia, a era industrial, a era dos navios, o Santos Dumont mesmo, que tinha uma ideia de voar, todo mundo era naquela época chamada de louco. Hoje nós temos aí aviões cruzando o céu para cima e para baixo. Esses eram por missão, avançar a humanidade. Então não é difícil esse capítulo 132 do objetivo da encarnação, não é difícil, mas todos eles é para chegar à perfeição. Simplesmente isso, chegar à perfeição. Então eu quero mostrar um pedacinho aqui e fazer esse apanhado. E se alguém, volto a dizer, não concordei, não acho que é isso, deixa lá nos comentários. E nós vamos continuar a debater. No próximo vídeo, eu vou debater somente o Livro dos Espíritos. A gente vai conversar mais o Livro dos Espíritos. E se eu ver a necessidade, eu vou mostrar também que isso está na Bíblia. Principalmente nos Evangelhos. Nós esbarramos com reencarnações de espíritos, almas viventes, e Jesus avisa: olha, vocês esbarraram com ele, é que vocês não viram. Os olhos da terra, aí entra o materialismo, nos afastando de Deus. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer, esse momento essa introdução está em João 16. 80% dos evangélicos, 100% dos evangélicos acredita mais no pastor dele, que é um homem mortal, acredita, os católicos vão acreditar no Papa, os espíritas, infelizmente, estão acreditando mais nos palestrantes, um erro gravíssimo, porque se você tem um livro dos espíritos para estudar, você tem que... Muitos palestrantes estão fugindo do que está aqui. Infelizmente, muitas casas espíritas estão complicando uma coisa simples. Me desculpe, mas é a realidade. E, infelizmente, também eu tenho que falar da Umbanda, também uma religião que coloca em prática a doutrina dos espíritos, mas infelizmente também virou um carnaval. Os pais de santos se perderam
no seu orgulho e na sua vaidade. Mas um irmão meu falou uma coisa interessante. Quando você vê um problema na religião, o problema não é da religião, e sim do religioso. Então, grava isso com vocês. Muita paz, muito amor, muita fé, muita caridade. E vamos estudar. Vamos estudar. Juntos, vamos chegar à perfeição. Somente junto. O homem e a mulher chegaremos junto na perfeição. E quem sabe um dia o homem e a mulher pare de cobrar um ao outro. O livro dos Espíritos, ele nos coloca frente a frente, num espelho. E o que a gente cobra no outro significa que é para cobrar a si mesmo. Salam aleikum, aleikum salam. Deus nos abençoe. Assim diz Alá: sejais benevolente com teu próximo, que Alá será benevolente com vós. Que assim seja. Muita paz. Amém.